Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindas, não é? Hoje é a nossa 16ª aula, ou seja, nossa última aula do componente curricular, não é? Metodologia da pesquisa científica. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha rápida de algumas questões, mas antes eu gostaria de saber se as pessoas que estão presentes na aula têm alguma dúvida. Se tem, esse é o momento da gente tirar a dúvida. Alguém? Pronto. Pode abrir o áudio e fazer a pergunta. Ei, professor, é sobre os fichamentos da aula 12, 13 e tem o A15 também, onde que a gente vai postar esses fichamentos que a gente fez. Sim. O fichamento, ele não é avaliativo, Ah, né? tá. Ele é Ah, exercício entendi. para A gente aprender a pode fazer guardar. fichamento. Ah, Porque tá. eu expliquei e coloquei para fazer. Porque a gente precisa fazer, Aham. se não fazer, não aprende. E como eu disse, Não, o não precisa. fichamento é uma estratégia de leitura muito importante para o processo de aprendizado, né? Uhum. Ao fichar, eu mentalizo, entendo, compreendo a ideia do autor e da autora, quando o fichamento é direto, não é um fichamento de citação direta. Quando ele é um fichamento de citação indireta, além de eu entender a ideia do autor e da autora, eu também construo a minha própria ideia a partir daquilo que eles estão dizendo. Então, nessa unidade, só teve uma atividade avaliativa, que valia 4 pontos, que era aquela que vocês... Era uma atividade composta de 2 questões, não é? De 2 etapas, que é da aula... Deixa eu ver aqui rapidinho em qual aula ela É aula estava. 11. Acho que é a Na aula aula 11. Isso. A Que a gente fez atividade... em grupo. Desculpa, pode falar. Que a gente fez em grupo, né, professor? Isso. A atividade avaliativa dessa unidade, que eu sempre passo 2, 3 atividades avaliativas, mas nessa unidade eu só passei uma, porque eu percebi que a unidade estava muito corrida. Então, a primeira parte da atividade avaliativa, não é? É parte que vocês respondem 3 ou 4 questões, e a segunda parte, aquela parte que vocês irão colocar o tipo de pesquisa, definir e colocar as características centrais. Então, foi essa atividade avaliativa valendo 4 pontos da unidade. As outras atividades eram exercício de aprendizado. Respondido, mais alguma pergunta? Ok, professor. É bom que a gente pratica agora para ficar de recesso. Esse fichamento a gente fica mais prático para fazer. Isso, porque é um exercício para você fazer, para aprender. Quem está aqui e quem vai ouvir essa aula depois, eu gostaria que refletisse sobre o que eu vou falar. Eu observei que muita gente perdeu porque não fez as atividades. Se tivesse feito as atividades, não teria perdido na unidade, né? Então, já tirou a dúvida, a gente passa para aqui, para uma questão que é uma interrogação que tem nos acompanhado nessas últimas 5, 6 aulas do que é pesquisa, né? Do que é pesquisa. E aí, como nós já vimos o que é pesquisa, e eu disse, essa é uma aula de revisão, eu vou focar em 2 conteúdos específicos, mas também vou trazer algumas discussões sobre a questão do plágio, sobre a questão da pesquisa na formação docente, não é? Porque a gente precisa lembrar que não existe ensino sem pesquisa, né? É ensinar pela pesquisa, como dizia Pedro Demo. Então, a gente está aqui tomando o conceito de pesquisa, não é? A gente está tratando de pesquisa científica, que é a pesquisa que nos interessa aqui. E aqui a gente está tomando o conceito de pesquisa a partir de 3 autoras, né? Que é de Maria Lacatos, Eva Maria Lacatos, não é? E Marconi, como também a gente está tomando a ideia de pesquisa de Cecília Menaggio, do que é pesquisa. Né? Quando a gente pergunta o que é pesquisa, vem logo na cabeça da gente a pesquisa como um conjunto de ações que
que tem como proposta encontrar uma solução para aquilo que está nos interpelando, para aquilo que está nos incomodando. E aí eu volto a lembrar, não existe uma pesquisa sem pergunta. Toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta. Se eu não tenho pergunta, eu não tenho pesquisa, né? E aí eu preciso lembrar e que desse conjunto de ações, não é, que buscam a solução para uma determinada questão, eu parto de bases racionais, de bases racionais e bases sistemáticas. Porque quando a gente discutiu o que é conhecimento e os tipos de conhecimento, a gente viu o conhecimento científico, ele se diferencia do outro conhecimento, do conhecimento popular, do conhecimento filosófico, justamente porque ele tem um procedimento, uma sistemática para chegar àquele resultado. Então, a pesquisa é justamente isso. A pesquisa, ela parte de uma questão racional. Agora, eu dizer que uma base de procedimento racional, eu não estou dizendo que a gente não tem emoção ao fazer a pesquisa, certo? Ah, professor, mas a autora que a gente está usando, o autor diz isso. Na minha opinião, na forma de eu compreender pesquisa, eu estou sozinho, Não, professor, não estou ouvindo, não. O microfone está desligado. Oi, pessoal, desculpa. Apareceu aqui a mensagem que meu microfone tinha sido travado. Quem travou, não sei. São as coisas da tecnologia. Então, a aula deve ter ficado um pouquinho cortada aí, alguns minutos, mas eu não vou interromper, não é, para voltar. Eu vou postar essa aula mesmo assim. Vocês vão pegar a aula um pouco travada, porque alguma coisa aqui do sistema da Uniteams, que está hoje todo confuso, fechou meu microfone. E aí eu tive que sair e acessar novamente, certo? Por isso, quando vocês pegarem a aula
repartida é por causa disso. Né? A aula vai ter um intervalo aí no meio, mas a gente volta à nossa discussão que a gente estava falando sobre o que é pesquisa. Quem está na aula, vai me sinalizando se está me ouvindo, por favor, porque como está estranho hoje, não é? Até o Google Meet, pode ser que eu fique travado aí e nem perceba, tá bom? Então, gente, quando a gente vai dizendo e que a pesquisa é um conjunto de ações que busca a solução a uma determinada questão, ou não para solucionar, mas para contribuir para uma possível solução de algo, a gente vai partindo da ideia de um conhecimento sistematizado, racional, mas não quer dizer que não tem emoção, como eu estava discutindo anteriormente, antes de travar meu microfone, o sistema travar meu microfone. Então, a pesquisa ela nasce de uma questão e a questão busca desenvolver uma resposta ou colaborar com o desenvolvimento de alguma coisa. Por isso que a gente vai dizendo e que, ao fazer pesquisa, eu busco solucionar determinada questão. Mas qual é a pesquisa que nós estamos tratando? Nós estamos tratando da pesquisa científica. E ao falar da pesquisa científica, né, eu preciso pensar a pesquisa científica como um processo de produção do conhecimento, que busca gerar, através de uma meta, novo conhecimento, colaborando ou refutando o conhecimento já pré-existente. Ó, professor, o senhor quer dizer o quê? Por exemplo, o conhecimento que foi produzido sobre o racismo, né? Existem várias teorias racistas de pessoas estudiosas como Lombroso, como Nina Rodrigues, que criou uma teoria de que as pessoas de pigmento na pele mais escura podiam ser escravizadas porque eram seres inferiores. Então, a partir de um período que o processo da escravização começa a incomodar os novos cientistas e novas, elas vão pesquisar para refutar esse conhecimento, né, que estava posto. Não existe na ciência nenhuma teoria que consiga provar que isso é verdadeiro. Naquele período foi possível. Depois isso veio por terra. O racismo ele é uma construção social baseado no fenótipo. E aí, como disse Sueli Carneiro, para você escravizar alguém, você precisa inferiorizar, você precisa dizer que essa pessoa é inferior a você. Então, se a pesquisa científica é a produção de um conhecimento, ela vai contribuir para gerar um novo conhecimento, mas ela também pode contribuir para refutar, né, um conhecimento que aí estava posto. Nesse período, esse conhecimento estava posto e bastante aceito. Né? Então, é da pesquisa científica aqui que nós estamos falando e que nos interessa. Porque é o que vocês irão desenvolver. Ao final da licenciatura em pedagogia, é uma pesquisa científica. Né? E aí, a pesquisa científica ela parte de um método, que é de um método científico. Você tem um problema de pesquisa, você tem possíveis questões, que é chamada de hipóteses, você vai ter uma metodologia, né? De certa forma, você vai ter um experimento, você vai analisar, a partir dessa análise, você vai refutar ou não refutar aquele conhecimento que está posto, e a pesquisa que é aplicada, você vai fazer observações para poder também ver se você refuta ou não esse conhecimento. Né? Então, a pesquisa ela busca gerar novos conhecimentos, como ela também busca refutar um conhecimento já existente. A gente que pesquisa na área dos marcadores sociais, a gente passa o tempo todo fazendo pesquisa para refutar uma pesquisa que é hegemônica e que vai querendo dizer que as pessoas que a mulher é um ser inferior. O que é que Simone de Beauvoir faz quando ela escreve o livro O Segundo Sexo? Né? Ela leva anos da vida dela para dizer, no livro O Segundo Sexo, a grosso modo, o que é que o livro O Segundo Sexo traduz? Né? Que a mulher ela não é inferior ao homem. Que não existe uma convenção biológica que prove isso, mas historicamente se constituiu, né, uma ideia que ela vai chamar de patriarcalismo, né,
O homem, como a cabeça da sociedade, da cabeça da família, ele é colocado no lugar superior da mulher. Por que o segundo sexo? Que a mulher seria o segundo, né? A segunda voz. Então, ela vai passar o tempo todo, através do método científico, pesquisando para refutar esse tipo de conhecimento. Então, eu que pesquiso na área, a gente passa o tempo todo para refutar justamente esse conhecimento. Não é esse conhecimento que acha que uma pessoa negra, e que os índios vão nos provando que as pessoas negras morrem mais do que as pessoas brancas. Hoje mesmo eu estava lendo a pesquisa de um colega, que ele está pesquisando que as pessoas contaminadas com HIV, elas são muito mais 60%, mais 60% das pessoas são negras. Então, mais uma vez, demarcando que os marcadores sociais da diferença atingem justamente aqueles e aquelas que estão em processo de vulnerabilidade. A população negra está em processo de vulnerabilidade porque, historicamente, foi escravizada, né? Então, no processo do método científico, a gente vai fazendo isso. Vai fazendo a questão, vai levantando possíveis hipóteses, que eu já expliquei em outra aula, que eu não trabalho com hipóteses, né? Na linha da qual eu penso, da qual eu pesquiso, os autores e autoras da área de pesquisa que eu utilizo nas minhas pesquisas, a gente não trabalha com hipótese, porque a gente parte da ideia de que eu levantar hipótese, eu levantar aquilo que a gente chama de apriorismo de pesquisa, e eu corro o risco de querer, lá no campo, produzir, a partir do meu olhar, né, a resposta que eu quero. Porque o que é a pesquisa? Na pesquisa tem uma teoria. É a lente teórica que eu utilizo que vai ajudar a enxergar o que eu enxergo na minha pesquisa. Então, nesse processo, eu vou fazendo o experimento ou não é? Faço a análise que eu vou refutar ou não esse processo. E aí, ao construir, pensar em uma pesquisa, vocês precisam pensar em um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele tem algumas fases, né? E aí, nessa primeira fase, é a fase da questão, né? Eu levanto a questão, eu busco um objetivo para essa questão, eu busco justificar a relevância dessa questão. Mas eu parto de um projeto de pesquisa do nada? Não. Eu parto de uma área, de uma literatura que já existe. E aí eu vou fazer o que aqui nós estamos chamando de revisão de literatura. Ou seja, eu vou usar os descritores, como, por exemplo, se eu vou discutir formação docente, gênero e sexualidade, eu vou usar esses 3 descritores e vou buscar artigos sobre isso. Vou ler, né? E aí eu vou usando princípios de inclusão e exclusão, porque eu vou encontrar muita coisa. E não é possível ler tudo. Então, eu vou usar como princípio de exclusão as pesquisas que trabalham com formação docente, gênero e sexualidade. Mas qual formação docente? Inicial ou continuada? Então, eu tenho que ir recortando. A partir da leitura que eu faço, de tudo que já foi publicado, eu vou fazendo a reconstrução do que os autores e autoras vão chamando de revisão literatura. E aqui na revisão literatura, o fichamento que eu vou fazer, que eu estou aprendendo a fazer, vai me ajudar muito, né? Vai me ajudar o fichamento de citação, como principalmente o fichamento de resumo. Por isso que é tão importante eu aprender e desenvolver de como fazer fichamento. Então, a revisão de literatura é a segunda fase. A terceira fase é a metodologia, né? Eu vou escolher qual a metodologia a partir daquilo que eu estou pesquisando para utilizar, não é? Lembrando que metodologia, no sentido epistemológico, vem de método, que quer dizer caminho, é o caminho que me possibilita chegar, não é? Métodos quer dizer caminho, chegar a um determinado lugar, e logos quer dizer estudo sistemático. Então, metodologia, eu preciso constituir um caminho sistemático para poder explicar como eu encontrei aquilo que eu estou dizendo. E aí eu vou para a quarta fase, que é a fase que eu vou analisar a produção do que eu estou constituindo. E que vocês vão encontrar nessa literatura dos livros que nós estamos utilizando como coleta de dados, análise de dados. Eu discordo que seja coleta, porque os dados eles não estão no campo para ser colhidos. Os dados eles são constituídos, eles são produzidos a partir do meu olhar, a partir da teoria que eu utilizo.
Então, ele não vai estar lá no campo que eu possa simplesmente colher. A partir dos teóricos, das teóricas que eu utilizo, eu vou produzir aquele conhecimento. Por isso que eu refuto a ideia de coleta de dados, de análise de dados. Eu trabalho com a ideia de produção de dados e de até análise de dados, mas não coleta de dados, porque os dados não estão dados. Os dados são produzidos a partir da teoria que a gente utiliza. E aí, a partir dessa análise, eu chego a uma conclusão, que eu costumo dizer que não são conclusões definitivas, não é? São conclusões que a gente vai constituindo ao longo do tempo. As conclusões são sempre provisórias, porque a ciência muda, o nosso olhar muda e a gente pode mudar. Então, portanto, nada é definitivo, até porque o conhecimento ele não é definitivo, não é? O conhecimento ele muda constantemente, ele evolui. E aí, a gente se pergunta o que é projeto de pesquisa, né? E aí, a gente está utilizando esse livro, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, de Antônio Carlos Gil, que é um livro bem técnico, mas que ajuda muito nessa ideia da gente pensar o que é um projeto de pesquisa, né? Então, o projeto de pesquisa ele é um planejamento, ele é um documento das ações que eu vou efetivar. E o projeto de pesquisa, ele é escrito no futuro, porque você vai executar ele, você não vai realizar ele agora, você vai executar ele daqui a um tempo. Então, é um plano que traz procedimento, traz um método, traz a teoria, traz o modo como você vai produzir os dados e o modo como você vai analisar. E aí eu sugiro, para maiores detalhes, a gente ver o material que eu postei na aula 15 e que eu vou novamente postar na aula 16, né? Lembrando que a avaliação é do conteúdo da aula 9, da aula 10 até a aula 16, né? Então, o que deve? No projeto de pesquisa, o que a gente deve colocar? A gente deve expor as nossas reflexões e decisões que serão tomadas e realizadas. A gente deve descrever, problematizar, discutir o modo sistemático como a gente vai fazer isso. A gente deve apontar a viabilidade do projeto e a estratégia que a gente vai utilizar para poder realizar o projeto. E a gente deve mostrar da forma mais sistemática, criteriosa possível, como essas etapas serão realizadas. O projeto ele é primordial porque tem muitas pesquisas que elas são fadadas ao insucesso por falta de um projeto. Então, o projeto, na constituição de uma pesquisa, ele é muito importante, não é? E quais são as principais etapas, quais são as principais questões ou etapas do projeto? A principal, o que, para quê e para quem. O que, para quê e para quem é o problema de pesquisa, que vem o tema, que vem o objetivo, que vem a pergunta, que vem a hipótese e que vem as justificativas. E também você vai justificar por quê, não é? Por quê, como, com quem, quanto, determina a base teórica, as estratégias de pesquisa que você vai utilizar. Onde e quando? Onde é que você vai fazer? Qual é o período? Qual o prazo de execução? Quais são as estratégias? E lembrando que aqui, ao escrever o projeto, eu preciso ter cuidado com a coisa que tem virado febre após a internet. A internet que é o plágio. A gente já discutiu sobre isso, não é? Que existe basicamente dois tipos. O livro que vocês estão utilizando trata de dois tipos. Embora hoje também a gente já discuta três tipos, né? Existe o plágio, que é aquele que é a transcrição direta, que você copia, cola sem referendar, né? E aí também tem uma questão de ética, que a gente já discutiu a ética na pesquisa. Existe o outro, que você faz uma releitura dos autores e autoras, sem citar também, sem dar o devido crédito a esses autores e autoras. E existe o que hoje os pesquisadores e pesquisadoras da área têm chamado de autoplágio. Ou seja, eu plagio aquilo que eu escrevi. Eu mesmo escrevi, eu faço um autoplágio. Então, ao escrever o projeto, eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter cuidado ao escolher a delimitação do meu tema, não é? Porque eu preciso selecionar o tema. Ou, professor, eu vou escolher algo totalmente novo? Não. Eu não preciso escolher algo totalmente novo, mas o recorte que eu vou fazer, a leitura que eu vou fazer, ela é minha. Eu não tenho que copiar de ninguém. Então, eu preciso ter esse cuidado, não é?
O segundo, você vai definir os objetivos. E ao definir os objetivos, você vai definir o objetivo geral e o objetivo específico, não é? O objetivo geral são metas gerais e os objetivos específicos são metas parciais. Formular a questão, não é? A questão que ela vai ser respondida e não necessariamente ela é uma resposta exata. Como aqui a gente trabalha com o autor, formular as hipóteses, explicar e justificar por que você escolheu, trazer sua base teórica, os autores e autoras que vocês irão utilizar, não é, ao longo da pesquisa, aí precisa ler, trazer o cronograma e o orçamento, caso vocês vá desenvolver uma pesquisa que use orçamento, né? Então, aqui, a gente viu rapidamente questões que a gente já vem discutindo em aulas anteriores, né? Nós estamos na última aula e vocês irão precisar de mais desse conhecimento discutido nessa disciplina como das outras, mas nessa vocês irão precisar muito quando chegar na época da construção do projeto de pesquisa de vocês. Porque quando eu olhei o projeto de curso de vocês, vocês não têm outra disciplina de metodologia de pesquisa. Vocês só têm essa. Então, vocês precisarão rever todo o material que foi discutido para poder constituir o projeto de pesquisa de vocês. Porque o projeto de pesquisa ele vai envolver todo esse conhecimento, o que é método, o que é metodologia, o tipo de conhecimento, o que são procedimentos, ações. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente pensa na pesquisa, a gente precisa pensar na ética. A gente precisa pensar na ética da constituição dessa pesquisa, né? Porque é antiético me apropriar de um conhecimento que já está produzido e eu não referendar. Ele não é só antiético, como ele é crime, né? Plágio hoje no Brasil é considerado crime. Recentemente mesmo, teve a ex-reitora da Universidade Federal Rural da região norte, eu não vou afirmar agora porque eu esqueci qual é a cidade, mas é ali daquela região de Natal, né? Que ela teve o título de doutora dela cassado. Ela perdeu o título, porque o cara provou que ela plagiou na tese. E aí abriu um processo e ela perdeu o título de doutora e terá que devolver à universidade todo o dinheiro que ela recebeu como doutora no período que ela usava a titulação que ela tinha feito plagiado. Então, a gente precisa ter cuidado, porque, além da questão ética, é um crime, né? Nós temos 3 pessoas na sala hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já fiz a minha, professor. Eu já fiz a minha. Tem alguma dúvida? Lembrando que o conteúdo da avaliação é o conteúdo da 10ª aula, 6ª aula, né? É um conteúdo que versa praticamente sobre 3 grandes temáticas: pesquisa, tipos de pesquisa, ética na pesquisa e plágio na pesquisa. São esses 3 conteúdos. Ele se desdobra, não é, na importância da pesquisa para a formação docente, mas está girando em torno dessa discussão. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se não, gente, eu encerro por aqui hoje. Gostaria de agradecer as pessoas que estão e as que irão me assistir, né? Agradecer a oportunidade de dialogar com vocês, de conhecer vocês e, desde já, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E provavelmente o ano que vem a gente se encontra com Psicologia da Educação. Tá bom? Um abraço e Feliz Natal. Feliz Natal para o senhor também. Obrigado. Feliz Natal para o senhor também, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Só uma perguntinha, professor. A prova vale 6 pontos, é? A prova vale 6 pontos e a atividade vale 4. Essa daí eu já enviei já, tá tudo certo. Pronto. Tá ok. Mais alguém? Então, tá. Tchau, tchau. Tchau. Eu gostaria de pedir a vocês que avisassem as pessoas que não estão na aula, não é? Sobre o conteúdo
da avaliação, mas na altura dessa as pessoas já devem saber se acompanhar as aulas.